porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Muito bem, gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um episódio do Desperta Arapiraca e hoje estou recebendo um convidado especial, meu amigo pastor Diego Oliveira. Ele é do Ministério Profético Deus Chama, Deus Cuida. Eu gosto de alguém completar, né? É lindo esse nome da igreja, é um nome maravilhoso, que já por si é uma pregação. Então, meu querido pastor, uma satisfação estar recebendo você aqui nesse momento, em mais um episódio do Desperta Arapiraca. Pastor em São Sebastião e também Arapiraca, não é isso? Ele é esposo da pastora Monique e tem 4 filhos. Então, pastor, as considerações iniciais, uma satisfação estar recebendo você aqui nesse momento. E, pastora Monique, os 4 filhos, São Sebastião, quem é o pastor Diego Oliveira? Amém. Pastor, quero desde já também agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida, né? Também louvar a Deus pela vida da minha esposa e meus filhos que estão aí acompanhando. Que Deus abençoe poderosamente. Vim de São Paulo, né? Passamos um momento no ministério lá em São Paulo e Deus despertou, né? Para a gente poder vir para cá, para Alagoas. Porém, eu não tinha intuito nenhum de vir para cá. Não tinha intuito nenhum. Mas Deus, ele criou situação. E algo forte, pastor, que Deus sempre usava algumas pessoas, alguns vasos de Deus para a minha vida. Se prepara que você vai sair dessa terra. A famosa arruma as malas. Isso, arruma as malas e vai embora. E eu não acreditava muito, porque minha família é de lá, amigos, todo mundo, é minha raiz de lá. Até então, minha criação, todo mundo, e não passava nada pela minha mente. Mas sempre Deus... Uma cultura diferente, né, pastor? Uma cultura diferente. Nordeste, Alagoas. Já era casado à época com a pastora Monique? Já era casado. Então já estava em São Paulo ambientado. Isso. E é aquele negócio, né? A gente tem que estar atento nos sinais a todo momento. Porém, eu não esperava. Só que Deus, ele confirmou numa viagem que eu vim. Eu vim para cá, passei uns 15 dias aqui. É onde é que começou um despertar. Mas gostei daqui do Nordeste, olha... Uma terra boa. Quem sabe Deus possa preparar. Deu de eu vim. E qual era a raiz? A pastora Monique é nordestina? É, nordestina, daqui de Arapiraca, né? Se criou, nasceu tudo, a família, tudo aqui. Então vamos lá visitar, né? A cidade. Isso. E nisso Deus já estava despertando. Já estava despertando, né? Vamos lá conhecer minha mãe, todo mundo, e vim. Nesses 15 dias despertou. Aí foi aonde voltamos, né? Aí é onde é que está o mistério. As coisas começaram a apertar. Começou a apertar de uma forma que é onde é que eu acho que é o sinal para a gente poder tomar um passo. Ela não acreditava. Como você vai para uma terra que você não conhece? Eu sei como é que é. Recomeçar não é fácil. Não é fácil. Eu falei, não, mas Deus tem confirmado. Vamos dar esse passo. Que bênção. A gente vai falar muito sobre isso. Sim. Quais são os nomes dos seus 4 filhos? 4 filhos, né? 4 filhos. Bênção. Tem a mais velha, né? Yasmin. Sim. Tem o Eliabe, a Eixla e a Laurinha, a mais nova. Bem. Então, as minhas bênçãos. 4 filhos aí, bênção dos céus. Eu tenho 2 e já é um trabalhinho abençoado. 4 filhos, mas todos envolvidos na obra, né? Isso, todos envolvidos. Desde o maior ao menor. Isso, para glória graças a Deus. Que todos maravilha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema, a importância dos sinais, maravilhas, prodígios no culto. A gente vai basear esse tema e vamos conhecer sobre o ministério pessoal, como foi o início, o chamado pastoral. E um pouquinho mais à frente a gente vai tocar nesse assunto em relação aos sinais e maravilhas, porque esses são os sinais que acompanham o seu ministério. Isso. Então, é importante falar sobre esses assuntos, porque muita gente precisa saber, de fato, como é que uma igreja ela sobrevive dos nossos tempos com sinais e sem sinais. Sim. Então, a gente precisa entender a importância disso. A primeira pergunta é essa, que já dei uma prévia, né, que veio de São Paulo, da cidade de... Mauá, né, a terra do Barão de Mauá, né? Isso, Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, acho que é isso. Porque lá na Estação Brás tem o busto dele, do Barão de Mauá. Então a primeira pergunta é essa, sobre a sua caminhada na fé, como se deu a sua conversão, ou se nasceu, berço evangélico, e o crescimento ministerial. Como se deu isso na sua vida? Não, eu tenho 13 anos, né, total de evangelho. Já vivi uma vida lá fora. Deus, ele
me resgatou, passei por um momento difícil. Muito e bem. é onde é que eu me encontrei na igreja. Quando eu entrei nessa igreja e foi ali que eu dei um passo para a minha vida ministerial. Ministerial não, né? Como membro, mas não esperava da promessa Então, ministerial. tem 13 anos tudo, essa vida 13 de fé. anos, Meu Deus, isso. Deus fez rápido Fez assim, rápido. né? 13 Então, anos foi algo muito... Já era um jovem, Isso. passou na frente à igreja, Isso. sentiu esse chamado. Alguém te convidou ou entrou assim? Não, eu mesmo, pela situação que eu estava passando difícil, a primeira igreja, eu falei, não, eu vou entrar nessa igreja. E quando eu entrei ali, foi onde eu me encontrei. E ali, vamos dizer, eu entrei e não saí mais. Foram 13 anos total entrando e para não desistir. Morava com os pais, tem irmãos? Isso, morava com os meus pais. Com a minha mãe, né? Minha mãe e meus irmãos. Meu pai já faleceu e ficou só com a minha mãe e meus irmãos. A partir desse momento que entrou na igreja, sentiu de fato. E para você ter ideia da situação que eu estava passando, o único refúgio que eu tinha era dentro da igreja. Eu ia para casa, não tinha paz, mas quando eu estava dentro da igreja, era como se eu quisesse ficar ali 24 horas. Levar mobília, levar cama para dormir na igreja. Tem muita gente que passa por isso, né, pastor? Crise emocional. Paz na igreja. Só dentro da igreja. Onde me encontrava ali na igreja. Quando acabava o culto, eu já via que ia para casa, mas aquela pressão emocional vinha e já não ia estar bem. E não via a hora. Pegando um gancho aqui, a gente passou pela pandemia, né? E fecharam igrejas. Sim. Eu acredito que, pelo menos, um dos lugares que não deveria ser tocado nesse momento de pandemia, hospitais, óbvio, né? Sim. Lugares para as pessoas comprarem comida e a igreja. Mas decretaram que igrejas fossem fechadas. Então, no momento de maior aflição, alguém ali está passando em frente a uma igreja, de repente decide entrar para ouvir a palavra de Deus que conforta a alma, que traz um confronto, que traz uma transformação. Então, fecharam muitas igrejas, mas como aconteceu contigo, passou na frente de uma igreja e sentiu como se Deus estivesse dizendo, entra. Isso, é forte isso, é desse jeito. Maravilha. Desse jeito. Pois é. A igreja, as pessoas têm muito que agradecer por ter uma igreja aberta. Seja aquela pequenininha, maior, Sim. É agradecer. E que cresça mais igreja. Exatamente. Porque a igreja é um foco para muita gente. Tem gente que passa na rua que não vê a hora de encontrar uma igreja aberta, porque ali pode tomar um passo até para um suicídio. Mas encontrar uma porta aberta, ela entra e a vida dela é mudada, total. Exatamente. Aí, nessa igreja que você entrou, começou a participar das atividades, foi batizado nas águas. E o crescimento ministerial se deu no mesmo ministério? No mesmo ministério, isso. Aliás, eu já tinha visitado a igreja, só que eu lá no oratório, em Mauá, eu visitava a igreja, só que o meu batismo foi um batismo espontâneo, né? Eu visitei a igreja, começava a participar, aí teve um dia que teve o batismo, e eles não teve um discipulado para mim. Sim. Simplesmente, não, vamos batizar. Você quer ir para o batismo? Eu não entendia, porque eu estava ainda aprendendo ainda. Só que lá... Mas o amor estava tão grande, tão né? grande. Eu quero. Então, depois eu aprendo, deixa eu batiza logo. Isso. Aí foi quando Maravilha. já tinha se batizado. Mas daí saí no meio da caminhada. Aí, quando eu voltei, aí eu entrei, né, dentro dessa igreja, que me encontrei de verdade. Aí foram anos aí de preparação. Anos pouco, né? Sim. Mas foi um ano de preparação. E o desejo de começar a pregar, de fazer a obra, demorou muito? Você voltou, né? Foi batizado, depois afastou um pouco. Isso. Quando retornou e retomou as atividades, as pregações, congregações na própria igreja, demorou muito a acontecer? Demorou um pouco. Mas, assim, a sede era muita. Tinha muita sede da pregação. Eu via os pregadores chegavam, eu ficava na porta, né, como cooperador, e aquela sede vinha. Quando chegava em casa, eu queria... Mas é aquela geração que assistia os vídeos cassete, VHS. Isso, Marcos Feliciano. A gente pegava praticamente a mesma faixa etária, né? VHS do Marcos Feliciano, a Billy Santana, aqueles pregadores naquela época. Era. Tinha um amigo meu que ele tinha um monte de CD. Tem muita gente que critica, mas olha, não tem nada melhor do que você começar ouvindo pregações, assistindo pregações. Isso. Você vai garimpar, você vai estar ali buscando conhecimento e você vai sendo incentivado Isso mesmo. a pregar o evangelho. Então, nunca para, né? Mesmo sendo pastor,
mesmo exercendo um ministério pastoral, agora cuidando de pessoas, vez ou outra ainda assiste uma pregação, né? Não, e a gente tem que ter essa humildade de coração, entender que existem homens de Deus com muitos conhecimentos que a gente precisa aprender também. Por mais que a gente está envolvido na obra, tem pastores que você vai ver uma ministração, você se identifica ali de uma forma tremenda. Eu falo que até hoje eu olho vídeos assim, né, e vejo, nossa, essa palavra aqui foi muito forte, tocou, dá para aplicar aqui. Que bênção. Né? Não aquela, vou copiar, não, mas você poder no início da fé a gente até copiou umas coisinhas, né? Copia. Não adianta esse pregador depois, falar que nunca, nunca copiei. Um jeito de falar, um grito ali, uma coisa, a gente acaba copiando. Acaba copiando. Então, começou jovem pregando, né? Pregando a palavra. Deu despertar. Não esperava que Deus ia fazer o que Ele tem feito. Mas a minha vontade de acreditar era ser itinerante. Nunca pensei em pastorear. Eu quero viajar e tal. Mas Deus, não, você vai ficar quieto. Cresceu ministerialmente, diácono, presbítero. Isso, tudo por etapa. E a esposa chegou a conhecer em que fase da vida? Nessa? Ela é diaconisa na época. Era diaconisa, era diaconisa nessa igreja. Né? Aí depois passou a missionária e a pastora. Que bênção. Então a família foi constituída na região de Mauá mesmo. Isso, na região igreja. de Mauá. Isso mesmo. Então, como você me disse, a pastora Monique é nordestina. Nordestina, né? E quando surgiu essa vontade de querer visitar aqui Arapiraca, né? Ir para cá? Aí foi quando a gente fizemos uma viagem para cá, passamos 15 dias e deu aquele despertar, né? De querer, eita, será que dá certo? Mas foi a primeira viagem que fizeram para cá ou vieram outras vezes? A primeira viagem. Na primeira viagem já deu aquele despertar. Só que a gente tem, né? A nossa vida... Sim. Como é que vai ser a nossa vida normal? Né? A vida normal para a gente poder manter e tudo. Aí, eu tenho um curso de empilhadeira, né? Trabalhei na Braskem. Aí, quando você for para o Nordeste, pode ter certeza, lá as portas vai se abrir. Tem a Braskem aqui também, né? Só que aí que tá. Quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, pastor Klaus, as portas elas se fecham para cumprir o chamado. Eu não entendi essa missão. Quando eu falava, cadê as portas se abrir? Entregava currículo, fazia. Fiz muita coisa, vendi ovo aqui. Arrisquei para cortar cabelo, né, para poder se manter aqui. Então tentou em várias áreas. Tinha responsabilidade sobre os filhos. Isso, responsabilidade. Tinha que fazer uma coisa. Né? Morei de favor. Então passei uma fase difícil, mas acredita que essa fase foi que me fez amadurecer e aprender muito. Aí foi aonde que deu um despertar na minha vida. Vontade. Então, na verdade, quando a gente passa por essas questões assim, esse sofrimento, já chegou a questionar de fato, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Ou isso foi um combustível para que você conseguisse? Não, foi um combustível. Sempre muita gente pensa, então não é Deus. Né? Vê a primeira prova que tem, não, Deus não está nesse negócio e volta, né? Não, mas para mim foi sempre um combustível. Né? Não vou falar que já passava na minha cabeça assim, não, eu vou retroceder devido à necessidade, devido à dificuldade que eu estava vendo, mas de acreditar que Deus, não... Seja perseverante, continue, isso sempre estava no meu coração, vai dar certo, sempre via no coração, mas o cenário era muito de dificuldade, então aquele cenário trazia o pensamento, vou retroceder, vou voltar, tá difícil, mas no coração estava, não, permaneça, eu vou cuidar. E quando saiu de lá, de Mauá, para se despedir da igreja, para vir para cá, para Arapiraca, como foi essa situação? Olha, foi um de repente, sabe? Foi um de repente, para o senhor ter ideia, foi um tão de repente que a minha esposa estava tão com medo que ela falou, não, eu não quero ir. Aí minha cunhada... Mesmo a família dela aqui. E mesmo com a família aqui. Eu não quero ir porque eu sei que vai ser luta. Né? Aí eu falei, não, a gente vai. Aí minha cunhada veio de viagem e ir embora. O que eu fiz? Eu vou pegar minha filha e vou falar para ela levar ela. Aí não vai ter desculpa. Aí eu falei para minha cunhada, falei, leva a Estela. Leva a Estela que daqui 15 dias a gente vai buscar ela. Aí você tá doido, como é que você vai fazer isso? Aquele negócio, eu falei, não. E o coração já estava voltado. Voltado mesmo, sabe? Ela que estava um pouco temerosa, né? Temerosa. Sim. Aí levou. Foi quando levou, eu falei, agora já se prepara. Aí foi quando... não deu nem tempo assim para me fazer aquela despedida. Só com alguns amigos ali mesmo e falei, tô indo embora. Avisei minha família ainda ficou meio assim, não, ele vai, mas volta, ele tá com coisa na cabeça. Vai, deixa, depois volta. Mas não, aí eu decidi mesmo,
E coloquei as malas no carro e fui embora. E a igreja que estava lá, congregando, servindo, Abençoaram, o pastor Daniel, o pastor da Mônica, me abençoaram, torceram por mim, até hoje, né? Torceram pelo nosso ministério, nos fortaleceu muito. Eles foram um canal de bênção para minha vida, né? Aprendi muito com ele. Até então, eu, tipo, meu Deus, ele para mim era um mestre ali para mim. Se qualquer coisa que, se ele precisasse, eu estava lá do lado dele, porque eu me sentia bem em servir a ele. Teve essa referência, graças a Deus. Essa referência, isso. Eu queria estar sempre ali envolvido junto com ele ali a todo momento. Ele me levava, né, para vários lugares, me ensinou muito, me passou muita experiência, né? Eu agradeço muito a ele porque eu sou o que eu sou hoje, porque ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Muito bem. Até hoje eu aplico algumas coisas, eu lembro dele, no então, ministério. Referência. Aí, chegando em Arapiraca, aí foram recebidos na igreja, começaram a congregar. Isso. E quando surgiu esse chamado, de fato, pastoral, para começar a desenvolver essa obra aqui? Isso está atrelado também à pergunta que eu vou fazer sobre o início do ministério, né? Sim. Se foi de imediato, ou se serviu em um determinado lugar, depois saiu e iniciou. Muita gente começa dentro de casa, outros vão para a garagem, etc. Mas como foi esse chamado em sua vida, chamado pastoral? O pastoral, né? Eu comecei, primeiro a gente começou a visitar o ministério, aí fomos convidados para dirigir uma igreja em São Sebastião. Sim. Chegamos lá, nós começamos a dirigir, acabou não dando certo. Aí foi aonde que surgiu uma família que ia para os cultos, e como não deu certo a gente permanecer nesse ministério, essa família falou, faz um culto na minha casa. Eu falei, então vamos fazer. No sítio Malhada da Onça. Aí dentro, como eu sempre falo, né, debaixo de um pé de pau. Eu sempre repito. Isso aqui é missões mesmo, né? E coisa de Deus, né? Aí eu pegava as cadeiras emprestadas, ia na boca mesmo pregando, né? E à tarde e à noite, quando veio, era lotado. Quando ia ver, tinha gente que vinha de vários lugares lá do povoado e vinha para cultuar, e o negócio começou a expandir. E olha só, a gente pegava esse pessoal do sítio e levava para a cidade. Sim. Aí acabou invertendo, a gente pegava o pessoal da cidade para ir para o sítio. O mistério estava lá no sítio. Estava no sítio. Olha que mistério. Né? E na mente de muitos achava, olha só como é que Deus ele age. Não adianta você querer arriscar no sítio para querer ganhar almas. Eu vi muito isso. Eu falei, não, mas a questão não é essa. A questão são almas, são vidas. Independente que seja no sítio ou na cidade. Uhum. Quando a gente está com amor na obra, Deus ele vai operar. E a minha intenção não era nem de igreja nem nada, era só de ali levar a palavra. Servir mesmo aos irmãos, mesmo. Deixar eles alegres assim, na presença de Deus. Porque quando terminava, nossa, eles ficavam muito felizes. Chegava, eita, benção. E o pessoal do sítio é uma benção. Galinhada. Pronto. Terminou, galinhada, festa, né? Então é uma maravilha. Aí a gente estava lá, uma maravilha de Deus, aí a gente... Apesar que na dificuldade que eu sofria tanto, ali era um refúgio até para mim e para meus filhos, porque era o que ali tinha até para gente, porque não tinha nem pela misericórdia, era o que tinha ali naquele momento, Deus cuidando mesmo. Ali era a providência, terminava o culto, era a providência que Deus mandava, e Deus colocou um amor tão grande que a gente fazia de tudo para não, vamos fazer o culto, até que Deus despertou no coração do irmão e falou, olha, pastor, vamos alugar um salão, tem um salão ali. Aí nós alugamos R$200 o salão. Um salãozinho pequeno. Isso lá no sítio mesmo? Não, isso aí já na cidade. Já na cidade. Já na cidade. Sim. Aí eu falei, então vamos. Aí olhamos o salão, rapaz, não, R$200. Vamos fechar. Pronto. Quando nós começou a pegar a cadeira novamente emprestada, colocamos na igreja, uma irmã prestou a caixinha pra gente. Os irmãos que iam pra igreja levavam as cadeiras já levava, casa. Já levava as cadeiras. E era uma benção. Graças a Deus. Aí fizemos, um trouxe uma coisa, outro trouxe outra e começamos. Pronto, aí Deus começou a fazer a obra, lotava, pastor, lotava de gente, ficava do lado de fora. Até que a gente foi para aí, né? Deus foi fazendo a obra. Aí tinha um salão do lado. Aí eu falei, vamos tentar para esse salão do lado. Aí era do mesmo dono, né? Vai aumentar mais alguma coisa, acho que era R$400. Esse aqui eu faço para vocês, então vamos para esse salão. Aí arrumamos, os irmãos também novamente. Ali arrumamos, para a glória de Deus. Lotou. E eu falo, meu Deus, que benção, Deus está fazendo a obra. Porém, Deus fazendo a obra, só que eu numa batalha muito grande, na luta. Do quê? De manter minha casa. O culto estava uma benção, a igreja estava cheia, o povo se alegando, mas quando eu ia para casa... Quanto mais a demanda do povo, né? Quanto mais pessoas chegando, mais você tinha que se dedicar a eles. Exato. E a providência da minha casa, que estava pela misericórdia.
Às vezes eu tinha... Quantas vezes o meu carro parava no meio da rua, que não tinha gasolina? Em casa mesmo, olhava e falava, e agora? Quando chegou aqui, os meninos pequenos. Minha mais nova tinha 8 meses. Então, passei por um vento muito grande, muito grande. Eu sempre conto esse testemunho porque foi algo que me marcou. Eu ouvia muito testemunho de Deus mandar, né, a cesta básica na casa. Eu vi muito na porta. Meu Deus, que mistério é esse? E Deus fez isso na minha vida. Eu lembro até hoje que eu olhei para o meu armário, estava pela misericórdia, meus filhos, e na madrugada eu falei, olha, vamos orar agora. Vamos orar e vamos tocar no armário. Chamei e as 4 veio. Começa a tocar no armário. E eles começaram a tocar. Quando eles tocou, começou. Falei, toca e vamos. Falei, Deus, o Senhor está vendo aqui. Olha a situação que nós estamos passando, mas o Senhor é providência. O Senhor é um Deus que opera na nossa vida. O Senhor não vai deixar faltar. No outro dia, pastor Cláudio, só veio batendo palma praticamente pouco tempo ali na casa, né? Aí o rapaz, o Diego mora aqui, sem conhecer ninguém. Sabia nem quem era. Ninguém. O pessoal que eu conhecia era só o pessoal do sítio, que era de São Sebastião. E alguns outros que vieram da cidade. E da cidade eram alguns outros que era daqui de Arapiraca, que era a família da minha esposa. Aí, justo naquele momento, eu vi o cuidado de Deus. Aí eu atendi o rapaz, aí ele, sou eu. Ele, mandaram entregar algo para o senhor. Aí quando ele abriu a mala do carro, começou a tirar fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de cuscuz, leite, até o Danoninho tava, das crianças. Até o Danone Deus providenciou. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? O cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Então, o início do ministério foi dessa maneira, né? Isso. Foi plantado no sítio, primeiramente, Isso. Depois na cidade, lá em São Sebastião. E o nome do ministério, como é que se deu assim esse pensamento? Pronto, pela tanta situação que eu vi e por esses cuidados de Deus, é onde é que nasceu esse Deus chama, Deus cuida. Deus chama, Deus cuida. Aí eu coloquei esse nome no meu coração. Veio um pregador e ele veio fazer uma cruzada, né? E ele fez a cruzada e ele lançou essa palavra, Deus chama, Deus cuida. Aí que essa palavra pegou no meu coração. Eu falei para minha esposa, esse é o nome do ministério. Aí ela, então vai ser Ministério Profético. Aí o Ministério Profético foi minha esposa. E o Deus chama, Deus cuida foi eu. Que bênção. Aí nós se uniu e falei, então vai ser assim. Ministério Profético, Deus chama, Deus cuida. Pelo cuidado de Deus na nossa vida. Pelo cuidado de Deus na vida de cada um. Da igreja que vocês vieram em São Paulo, era Ministério Profético ou era uma igreja mais tradicional? E esse modelo de culto, Ministério Profético, Deus colocou no coração ou já é algo que foi formado? Não, Deus colocou no coração. Agora, na linhagem mesmo, é da Assembleia, Missão, que era a Missão Sapopemba lá, né? Nosso pastor lá. Esse nome me é comum. Quando eu viajo em São Paulo, eu sempre vejo esse nome. Sim, aí. O pastor Natalício, o pastor Daniel. Fica à vontade. Pastor Natalício, pastor Daniel, que são, né, o pastor Natalício, o presidente, o pastor Daniel filho. Sim. Aí foi desse ministério deles que acabou nascendo. Que bênção. Essa doutrina nossa, né? Ministério Profético. Não do Ministério Profético deles, mas o Ministério Profético nasceu nosso. Ele é mais a missão mesmo. Sim. Missão mesmo. Teve uma excelente escola, né? Isso. De teologia, aprender os dons. Isso. Dentro da linhagem pentecostal. E essa necessidade de ser um evangelista, de trazer pessoas para a igreja, de ir ao sítio evangelizar, e o uso dos dons espirituais, que é o tema que eu gostaria de falar rapidamente. Deixa eu só Fica à vontade. Tem um texto aqui que eu separei, e eu vou até pedir para o pastor ler, por gentileza, João 4:48. Porque falar do ministério profético, Deus chama, Deus cuida, já tive essa oportunidade de tê-lo ministrando lá em nossa igreja. E eu estava conversando há pouco, né, dizendo que nesses quase 4 anos de ministério, se a gente levou 50 pregadores, é muito. Né? Tá mais ou menos essa média. Porque eu procuro ser um pouco criterioso no sentido de entregar o púlpito da igreja a uma pessoa que eu conheço. Então, eu acompanhei o teu ministério, vi pela rede social, né, e vi que de fato estava dando frutos. Então, a gente fez o convite e, graças a Deus, você aceitou. Sim. E foi uma bênção naquele momento. Eu estava observando a forma como Deus te usava e eu acho isso maravilhoso. Então, a necessidade
dos dons espirituais, a necessidade da visão profética nos dias de hoje. Muitas pessoas têm criticado, né, por conta de alguns exageros de internet, e aí têm tacado pedras naqueles que fazem da maneira correta. Mas como isso marcou significativamente a sua vida em relação ao cuidado pastoral, dos dons, dos sinais, das maravilhas? Eu queria que, para poder embasar a sua resposta, lesse, por gentileza, João 4, verso 48. Aí o senhor pode responder essa minha pergunta. Amém. Então Jesus disse: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. É forte porque eu sempre admirei os sinais, né? Sempre admirei o lado profético. Por mais que a gente é crítico na libertação, no dons proféticos, dom da libertação, porque, querendo ou não, há uma perseguição muito grande sobre isso, mas não sabe o tamanho, transformação que faz nas pessoas. Quando despertou isso em mim, foi quando eu estava ministrando e algo Deus me tocou para mim poder orar na irmã. Quando eu toquei na mão da irmã, a irmã se manifestou na mesma hora. E ali a gente repreendeu ali o inimigo, e ali nasceu uma chama, né, ao meu coração de poder interceder mais nessa área da libertação. Esse foi o despertamento para que pudesse buscar mais, Foi o despertamento. Eu via muitos pastores nas pregações e tal, só que para mim eu sentia, um despertar muito pentecostal. Sempre gostei do pentecostal, sempre gostei da profecia, sempre gostei da libertação. Mas chegou a ser crítico daquilo que hoje você faz? Não, nunca cheguei. Teve aquela simpatia sempre. Isso. Até então, meu pastor, ele é mais sereno. Só que dentro de mim sempre nasceu essa vontade profética de Pentecoste. Quando vi um pregador mesmo pentecostal, meu Deus, era como se o céu se abrisse. E aquilo estava dentro do meu coração. Aí quando eu comecei a dirigir, eu comecei a aplicar aquilo que já estava dentro do meu coração. Teve essa liberdade, de poder fazer aquilo que já estava dentro de mim. Maravilha. E quando eu entregava algo para o irmão, uma profecia, não dava uma semana testemunho. E Deus me usa assim, questão de o que vai lá na frente, né? Questão de dias. Deus fazer isso aqui, conte tantos dias. Era aguardar. Pastor, vim aqui testemunhar, testificar o que o Senhor decretou, que Deus te usou e aconteceu. Assim. Aquilo começou. Então, que maravilha. Deus usa de diversas maneiras. No entanto, para algumas pessoas, Deus tem um chamado específico, e é como se Deus colocasse uma marca. Isso. Né? Como se o profeta ele fosse conhecido por uma marca. Aí, quando se fala, não, é o profeta X, profeta Y. Isso. Né? Porque Deus, ele, pela sua multiforme sabedoria, ele dispensou os dons para a igreja, para serviço. Então, o dom não é para ser visto, é para serviço. Né? Isso mesmo. Então, como são vários dons, e Deus, pela completude da sua palavra, pela plenitude da sua palavra, ele quer operar esses dons na igreja. Então, uns Deus usa em profecia, outros em operação de maravilhas. Isso. Então, como se dá essa importância dos sinais na igreja nos dias de hoje? É importante ou é algo que depende do ministério? Como o senhor vê isso? É importante e muito. Por mais que as pessoas achem que não, a palavra sim, a palavra é o foco de tudo, ela liberta, mas existe situações que é só através de libertação, oração, forte para que aquele demônio venha bater em retirada. Eu falo para qualquer pastor que pode fazer esse desafio, pregar sem precisar usar o dom, nada, e no final do culto chamar os irmãos para fazer uma oração bem forte. Vamos terminar o culto e vamos fazer uma oração aqui. Pode ter certeza, vai cair demônio, vai surgir muita coisa, que nem sempre a palavra em si vai fazer efeito. Por quê? A pessoa ela entra na igreja já cheia de problemas, já está com pensamento lá fora, ela está sobrecarregada. Até para ela ouvir ali, ela está sendo difícil. O que está fazendo ela permanecer ali está sendo um convite que foi feito para ela. Então, a partir do momento que a gente se posiciona a trazer aquela unção, aquela oração naquele momento, porque o poder está primeiramente Deus e sim no anjo da igreja que está ali intercedendo. Quando o anjo da igreja ele transmite para o povo aquilo que está dentro dele, o mal ele tem que se manifestar. Então é isso que é a voz de comando que você precisa despertar para as pessoas perceberem que de fato a palavra pregada precisa ser aplicada na vida delas, né? Porque tem muita gente que diz o seguinte, que
Satanás não entra na igreja, os demônios não entram na igreja, mas a gente percebe que entra e muito, né? Entra muito, entra com certeza. Muita gente carregada com problemas aí, atribuladas, e às vezes não estão dispersas na pregação. A pregação pode ser maravilhosa, né? Mas a pessoa está ali, ó, só o corpo presente, mas a mente lá fora. Sim. No entanto, se essa pessoa ela está sendo possuída por espíritos malignos, o espírito é diferente do corpo do ser humano. Isso. O espírito ele está ligado nas coisas que acontecem. Isso. Então, quando a ordem é dada do altar, ou de quem está pregando, quem está ministrando, então, ainda que a pessoa esteja desligada, os espíritos malignos eles entendem o comando, né? Isso mesmo. Então, falta isso em muitos ministérios, muitas igrejas. Isso. Por isso que muitas igrejas estão, infelizmente, fechando as portas ou empurrando com a barriga, sem crescimento, porque falta esse fervor espiritual. Em relação aos sinais e maravilhas, mesmo a igreja tendo um padrão de culto mais tranquilo, mesmo assim é possível vivenciar esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios. Tem que mudar, tem que despertar. Eu acho que tem que despertar. É necessário, né, despertar. Nós estamos querendo ou não na época hoje que está aquela coisa mais parada, entendeu? É mais aquele negócio motivacional. A pessoa vai lá, ela sai motivada a algo que ela venha conquistar, mas dentro dela não muda. Ela ouve ali, mas ela sai do mesmo jeito, né? Agora, quando há uma libertação, onde o mal bate em retirada, porque eu falo, e graças a Deus tem muito testemunho. Tem gente que se manifesta, a gente vai lá, repreende, não bebe mais, né? Crise no casamento não tem mais. Então, essa é a batalha espiritual que a pessoa precisa vivenciar. É uma batalha que é necessária a pessoa tomar um passo numa igreja que trabalha com libertação para que aquele mal venha bater em retirada. Para que os dons venham a ser mais valorizados, né? Às vezes as pessoas colocam os dons lá embaixo. Eu amo profecia. Eu sou fruto, primeiramente, de Deus e também da boca dos homens que foi entregue as profecias na minha vida. Né? Tem um versículo, buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, né? De profetizar. Então a gente tem que usar o que Deus determinou, né? Ezequiel fez o que no vale? Ele profetizou. E quando ele profetizou, o que estava morto ali teve vida. E mesmo ele não tinha, na visão dele, possibilidade de enxergar uma mudança ali, né? Aí Deus pergunta para ele, Ezequiel, você está vendo o quê? Num vale de ossos sequíssimos. Poderão ter vida esses ossos? Olha. Aí eu acho que ele pensa, eu acho que não. Mas Deus pode. Deus, tu sabes. Desse jeito. Aí vem o comando. Então profetiza. Quem mudou a situação ali? Deus. Mas através do quê? Qual foi o instrumento, o canal? O comando de Ezequiel. O comando de Ezequiel. Né? Ele profetizou. E Deus fez o quê? Fez ele ter uma experiência. Deus poderia, eu vou colocar ele no vale para ele ter uma experiência, que ele tem uma voz aqui. A gente somos levantados, pastor, como uma voz profética aqui nessa terra, né? Muitas pessoas confiam na gente de uma forma extraordinária, né? A pessoa está ali, não, eu vou ali na igreja, eu sei que o pastor ali, ele vai decretar, ele vai dar um comando para a minha vida e as coisas vão mudar. Não, eu vou lá, eu vou buscar. E quando a gente dá um comando para eles, acontece, né? Deus, ele move, né? Aquele que está aberto com o coração para receber. Exato. Né? Porque tudo que Jesus, quando Jesus ele curava, ele falava que tua fé te salvou, né? Então, para que muita coisa também venha acontecer na vida de muita gente, a pessoa tem que crer, né? O que acontece hoje em dia. Por mais que a palavra ela é profetizada, né? Muita gente fica com dúvida ali. Claro que hoje em dia tem muita pessoa que só misericórdia, né? Que exatamente. Usa o dom para querer se beneficiar de alguma coisa e acaba as pessoas se frustrando. Só que o profetizar, ele é a confirmação de algo que já está no seu coração. Por que as pessoas hoje se frustram? Porque o profeta está profetizando algo que já nem no coração dela está. Não vai acontecer nunca. Primeiro, Deus ele vai confirmar aquilo que já está no meu coração. Deus vai usar o vaso ali que já está no meu coração. Eita, é isso mesmo que já está no meu coração. Deus confirmou agora. Deus usou o vaso ali para mim. Aí as coisas vão. Em um ambiente onde Deus usa muitas pessoas para profetizar, né? Acontecem muitas manifestações espirituais. A gente percebe que também acontece como Paulo escreveu aos Coríntios, né? Que em uma grande manifestação de várias pessoas com os dons espirituais, pode ser que surjam problemas. Sim. Então, como seria o tratamento do pastor em relação a isso?
na igreja onde muitas pessoas profetizam. O que é necessário o pastor ter? Qual que visão ele precisa ter para manter um equilíbrio dentro da igreja, para as coisas não irem para os extremos, para não acontecerem as banalizações, os exageros. Então, que cuidado a igreja precisa ter para manter esses sinais, esses dons, de uma forma saudável, né, biblicamente? O acompanhamento, né? O acompanhamento daquele que você está fazendo a mentoria para ele, para que ele venha ter vida no altar, acompanhando a todo mundo, ensinando o caminho da oração, buscando, né? Porque às vezes as pessoas ela usa o dom, né, para beneficiar em alguma forma a sua vida, mas está levando a sua própria vida para o inferno. Então, mesmo assim, Deus ele ainda usa pessoas com os dons de fato verdadeiros. No entanto, essa pessoa pode estar se distanciando cada vez mais de Deus. Cada vez mais. Por isso que lá depois vai ouvir, né? Em teu nome profetizei, expulsei demônios, aí não te conheço. E eu vi um texto, não lembro exatamente, acho que é Romanos, que diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele dá sem arrependimento, né? Então, tem pessoas que profetizam, que operam sinais, no entanto, cada vez mais se afastando de Deus. Como que você vê as pessoas vendo esse tipo de conduta? De uma pessoa que na igreja é muito usada por Deus, mas ela tem uma vida deplorável, tem uma vida dupla, se distanciando cada vez mais de Deus. Como é a visão das pessoas lá fora e qual é o tratamento de Deus em relação a isso? Sim, é que aquilo, pastor Cláudio, o altar ele nunca vai perder. O altar nunca vai perder. Eu posso beber hoje e pregar amanhã. Vidas vai ser alcançada. Vidas vão ser salvas. Só que o poder da palavra, né? Pelo poder. Sim. Eu posso chegar, fazer tudo errado agora e no outro dia subir no altar e ir lá fazer o fogo descer. Mas a minha vida, ela já está cada vez mais se distanciando por Deus. É onde é que chega com a palavra, né? Preguei no teu nome, curei. E o Senhor vai falar, apartava de mim que eu não conheço. Então, o que acontece com isso? É a vigilância, né? No altar, como o Senhor mesmo falou. É o Senhor ter esse cuidado. Às vezes eu falo porque eu já passei por muita coisa. Vamos lá, indicação. Indica aqui. É o seu amigo que indicou, mas você não conhece. Isso, tá entendendo? Porque a gente não tem uma vida. Uma coisa que eu aprendi é que ninguém consegue segurar a máscara por muito tempo. E qual é a maior situação que eu já sofri? Indica esse aqui, vai ser benção. Só que aí passa o tempo, aí começa a aparecer os podres, né? Aí você fica ali inocente da situação. E a pessoa fica, meu Deus, a pessoa é tão usada, né? E você... A pessoa, como é que pode? Tão usada. E sabe qual é a situação? É até bom isso, que os pastores não têm culpa. Porque as pessoas acham que o pastor que no local é conivente com aquilo, mas não é. O pastor, ele chama por uma indicação, quer dar uma oportunidade, né, para alguém, e acaba se frustrando também no meio do caminho, quando começa a aparecer. O problema é se ele chamar de novo sabendo já, Isso, né? chamar de novo sabendo, Aí já é essa problema. Responsabilidade. Muito bem, isso mesmo. Mas de início, às vezes você tem um amigo que você considera, que você sabe que é um homem de Deus, aí ele indica, né? Tem um irmão fulano que prega, a irmã, tal. Aí você, tá bom, confio na sua palavra. Isso. Aí quando prega, só Jesus para ter misericórdia. E só que na hora, sabe, Deus move. Como eu falei, o altar nunca vai perder, pastor. O altar nunca vai perder. As vidas sempre vão ser alcançadas, libertas, salvas. Mas aquela alma que está ali, achando que está abalando ali no altar, ela já está... Porque o que se planta, colhe, não adianta. Aí ficamos assim, como pode, né, a pessoa fazer isso? Que ele não é um escândalo muito grande, isso dói na gente. Né? E acaba a gente entrando nesse meio sem... Porque, né, tem homens de Deus, mulheres de Deus aqui nessa terra. Sim. E por causa de o pessoal generaliza. A maioria dos pastores é isso. Quando as pessoas aí fora não entram na igreja é por causa de porque aquele pastor fez isso e aquilo. Não. Tem pastores aqui que são homens de Deus. Tem mulheres de Deus que estão aqui pagando preço, e por causa desse pessoal a gente acaba entrando no meio. E é essa a questão. É uma das últimas perguntas que eu tenho aqui em relação aos exageros da internet. Tem se tornado um desafio para as verdadeiras igrejas pentecostais, né? Porque tem pessoas que... Tem gente que eu vejo na internet que eu sinceramente não sei discernir se é um humorista, se está brincando mesmo de verdade, ali brincando, sendo humorista, ou ele acredita mesmo que ele está sendo usado por Deus, né? Porque é uma mistura de mundanismo com o mundo espiritual. Sim. Então, essas pessoas,
tem suscitado muitas críticas do público e, de fato, as críticas elas são contundentes porque elas têm uma vida dupla, né? Como tem sido isso para as igrejas genuínas, verdadeiras, que fazem a obra? Porque tem muita gente que também deixa de ir para a igreja para poder assistir a live de certos camaradas, né? Sim, sim. Vamos ouvir fulano, beltrano, e falta culto na sua igreja, porque o homem que está na live, a mulher que está na live, tem a revelação, tem isso, tem aquilo. Então, isso tem prejudicado muito os sinceros, os verdadeiros. Mas como é que os sinceros devem se portar diante disso, na sua pregação? Sim, continuar. Uma coisa que eu guardo comigo é tudo aquilo que a gente faz com amor, servir o próximo é sempre uma gentileza. Então, por mais que eles venham banalizar, fazer, né, de chacota, a verdade, o evangelho do jeito que eles querem é continuar no padrão, entendeu? Porque Deus, ele sempre vai justificar lá na frente. É como a gente olha e vê como é que pode, olha a situação. Eles acham que está, mas não está. Sim. Né? Eles acham que está aqui, olha, vídeo. Hoje nós estamos na internet, o pessoal tudo quer viralizar, né? Olha e tal, pulando e tal, e vira chacota. Às vezes acha que está bombando e não está. Só que o evangelho, ele é sério. O evangelho, ele é sério. E a gente temos que cumprir, a gente não pode entrar no nosso coração essas coisas que esse pessoal faz. Temos que permanecer no nosso padrão, permanecer firme no nosso propósito, seguindo firme, né, no que Deus nos confiou. Manter o foco, né, Manter pastor? o foco. Porque tem gente que bebe de muita coisa. A gente, vez ou outra, acaba vendo isso, mas assim, eu recomendo que a pessoa não fique seguindo esse tipo de coisa, porque a mente fica muito bombardeada. Isso. Ao ponto de você começar a desacreditar do que é genuíno. Não é por conta da banalização, dos erros, desvios teológicos, doutrinários, que o correto deixou de existir. Isso. A verdade deixou de existir. Então, tem muita gente que se alimenta disso e começa a ficar descrente dentro da igreja. Não, é tanta coisa, tanto picareta, tanto mentiroso, que quando ele vê o pastor dele pregando, alguém pregando com sinceridade, ele começa a duvidar. Então, acho que as pessoas precisam ser mais seletivas, né? Evitar muito essas coisas e se encher mais do que é espiritual. Isso mesmo. E aprender também a praticar, né, a palavra, começar a meditar na palavra, que é nossa bússola, né, o caminho para o céu. Né? Às vezes nós estamos ali ensinando, a gente não vai poder fazer tudo. As pessoas querem entrar ali e tudo. E outra, tem que permanecer num ambiente só. Né? Hoje as pessoas, infelizmente, é nisso. Se não der certo, é o cardápio, né? Se não der certo aqui, eu vou ali. Se não der aqui, eu vou... Fica nessa rotatividade. E não pode. Né? Você tem que estar ali alimentar. Se identificou com aquela igreja, fica ali naquela igreja. Fica ali, se alimente ali naquela igreja, servindo, cresça dentro do ministério, né? Peça a Deus de direção para que você venha ser um instrumento, né, na mão do Senhor. Não só em pregação, ou seja, levita, ou seja, numa obra, em qualquer situação, levar uma palavra para alguém, porque ministério não é só dentro da igreja, ministério também é fora, do jeito que você é. Né? Você levar uma palavra para alguém, às vezes tem gente dentro da casa da pessoa mesmo que precisa de um alcance. Né? Por mais que tenha guerra, batalha, mas tem gente dentro da casa que está se inspirando. Tem gente em volta, amigos, que está se inspirando. Então é bom que a pessoa se identifique na igreja, permaneça ali, não fica naquele... Essa rotatividade, né? Rotatividade. A pessoa acha que todas as igrejas têm um problema, sendo que muitas vezes o problema é ela, que já passou em tantas e não se firma em lugar algum. É desse jeito. E a pior coisa é quando a mente cauteriza. Cauterizou a mente, acabou. Pode Jesus descer do céu e falar, é dessa forma. A pessoa está no seu próprio entendimento. Não, é desse jeito aqui. Então não é bem desobediente. Assim. Desobediente. Então muita gente está perecendo aí, e eu vou falar para você bem sincero, vão para o inferno dentro da igreja. Vão ao inferno dentro da igreja porque não querem abrir o coração e ter a humildade de reconhecer que precisa ter um pastor, tem que ser direcionado pelo pastor, tem que ter uma pessoa ali que venha, né, ter uma conduta ali para te levar para o céu. A pessoa tem que ter isso. Tem que ter o coração voltado para isso. Não adianta essa pessoa, mas eu não preciso de líder, não preciso de pastor. Então abra uma igreja. Né? Às vezes as pessoas criticam a gente, pastor, mas não abre uma igreja. É como diz o pastor Ângelo Galvão, eu estive em uma pregação que ele falou, se você está com esse espírito de abre salão, né? Abre salão, abre salão, funde a sua igreja ou afunde a sua igreja. Porque acha que tem gente que prega bonitinho, acha que vai ser a mil maravilha abrir uma igreja para encher de gente. Vai lidar com os problemas
as situações, as depressões. Isso. E por aí vai. Porque assim, a gente é comprador de briga, né? A gente é isso. A gente é comprador de briga. A gente entra para comprar a briga do povo e ninguém compra nós. Exatamente. A gente entra, vamos lá, compra a briga, vai lá, faz acontecer, né? E no final, às vezes, a gente leva uma facada, e nós precisamos manter o padrão. Sempre firme. Esse é o preço do chamado. O preço do chamado. E tem que permanecer de pé. Estamos caminhando para o final, né? Agora, para essa conclusão, a minha última pergunta, na verdade, é uma palavra que eu peço que você deixe para os ministérios e pastores, aqueles que desejam um genuíno avivamento. Como eles devem fazer? Como buscar esse genuíno avivamento? Como eu estava conversando antes da gravação contigo, eu já fui um crítico pesado de muitos movimentos, manifestações espirituais, pela minha escola, pela minha formação, e hoje eu percebo que a minha busca está um pouco mais intensa em relação a querer conhecer o mais de Deus. E existem muitos que são fechados e que não têm abertura alguma para esse avivamento, para essa busca, para essas mudanças. E que palavra você deixaria para esses pastores, para esses ministérios, para que eles não ficassem engessados, mas procurassem saber mais sobre Deus e, na prática, o que Deus tem para fazer na vida deles e, por meio deles, na vida de outras pessoas? Eu aconselho que se aprofunde, né, nessa área da libertação, que se aprofunde na oração com os dons espirituais, que é necessário, porque muitas vidas elas são alcançadas através dos dons e precisa abrir a mente para essa área. Né? É uma área que precisa ser expandida, né? É uma área que precisa ser mais valorizada, explorada, porque pode ter certeza, é uma área que precisa muito de homens nessas áreas, para que o povo venha a ser alcançado e para que mais vidas venham a ser libertas. Né? Pode ter certeza que uma vida ali, que quando ela está passando por aquela opressão, e aí, a partir do momento, na mão profética ali do sacerdote, quando bate em retirada, aquela vida ela é transformada por inteiro. Então, é necessário que muitos pastores abram a mente para essa área da libertação, essa área profética, que venham entender, que não pense que são coisas de chacota. Infelizmente, tem muita gente que usa essas áreas nossas da libertação para fazer chacota, mas não. É uma área muito séria e que precisa ser expandida para que muita gente venha a ser liberta. Eu aconselho todos os pastores, você que às vezes não acredita nisso, né? Vá num culto que alguém trabalhe com isso, você vai ver. E aquela pessoa que for ali manifestada pelo mover ali no momento, procure ela no final e converse um pouco com ela. Né? Fale, o que você sentiu ali no momento? Ela vai falar tudo o que ela sentiu, o que ela passou naquele momento, aquela experiência, e pode ir no outro dia que ela vai ver, aquela pessoa ela vai estar no culto e liberta, totalmente transformada. Pastor. Que bênção, que bênção. Então entrevistamos meu querido pastor Diego Oliveira, Ministério Profético, Deus chama, Deus cuida. Deus cuida. E sempre no final eu peço para o meu querido convidado fazer uma oração. Amém. Agradecendo a Deus por esse momento. E você, fique ligado nesse episódio maravilhoso. Você que deseja entender mais sobre os sinais, as maravilhas de Deus que são realizadas no culto, então você não pode perder, tá bom? Está uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, pastor Diego, uma satisfação, viu? De ter recebido você aqui no nosso podcast. E logo, logo, mais uma vez, em nosso ministério. Amém. Ministrando a palavra. Viu? Uma satisfação imensa. Agradeça a Deus e depois faça essa oração. Amém. Conte com a gente, que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus te abençoe cada vez mais. Admiro esse tamanho, humildade de coração que você está tendo de se aprofundar mais nessas áreas, como Amém. O senhor mesmo falou aqui no podcast. Peço que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, Amém. Que o teu ministério cresça cada vez mais. E isso aqui é uma oportunidade para que muitos pastores vão passar por aqui e vão passar dando uma direção de vitória. E eu quero aqui interceder pela vida de todos, também agradecer Amém. A todos, Amém. Que Deus abençoe a tua vida também, que louvar a Deus pela minha casa, pela minha família, minha esposa, meus filhos. E eu quero abençoar a vida de todos aqui, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, por este mover. Aleluia. Deus, estamos aqui, meu Pai, num momento de comunhão.
Derrama, Senhor, a tua graça. Vá de encontro, meu Pai, em cada vida, Senhor, que está em seu lar. Abençoa, aleluia, meu Pai, derrama a tua graça, o teu poder, abençoa, e que todo mal bata em retirada, Senhor. Cremos em um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, e que o Senhor, meu Pai, venha operar cada vez mais, trazendo Jesus, bênção, vitória, alcançando, Senhor, teus filhos, e que o Senhor venha, meu Pai, derramar o teu poder, libertando, salvando, curando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vitória. Desperta Arapiraca. Até mais.